Ok, então vamos lá. Então, como eu vim dizendo para vocês, o papel milimetrado do eletrocardiógrafo, ele tem esses quadrados grandes e esses quadradinhos pequenos, tá? Então, cada quadrado grande desse, tá? Eu vou crescer aqui, ó. Se você olhar com atenção aqui na ponta do mouse, ó, tá aqui um grande, ó, que eu vou contornar. São as linhas mais escuras. Tem 5 pequenos, ó. Um pequeno, 2, 3, 4, 5. Aí vem uma linha grande. 1, 2, 3, 4, 5. Aí vem uma linha grande, tá vendo? Uma linha mais grossa, tá? Então, isso mostra que a cada quadrado grande eu tenho 5 pequenos. Cada quadradinho pequeno desse, pessoal, vocês vão escrever aí, representa 1 milímetro, né? E cada quadrado grande, 5 milímetros. Quando vocês vão fazer um eletrocardiograma, principalmente nos papéis, nos eletrocardiógrafos mais antigos, vocês viam esse papelzinho verde fino correndo e um estilete marcando lá, desenhando lá o eletrocardiograma. Então, esse papel vai correndo, né, como se diz popularmente, ele tem uma velocidade padrão. Essa velocidade padrão eu vou pedir para vocês anotarem aí, ó. Ela é de 25 milímetros por segundo, tá? Então, o que isso significa dizer? Que em 1 segundo de registro, você vai escrever 1 segundo de registro, isso corresponde a 25 milímetros de papel, que são 5 caixas grandes. Então, você vai escrever uma linha com 1 segundo de registro, traço 25 milímetros, traço 5 caixas grandes. Tá? Aí, o que é que vai acontecer? A nossa frequência, pessoal, ela não é medida em segundos, ela é medida em minutos, tá? Então, vocês vão agora, na linha de baixo, vocês vão botar agora, ó, 3 segundos, tá certo? 3 segundos, vocês vão colocar aqui, embaixo dos 25 milímetros, 75 milímetros. Embaixo das 5 caixas grandes, vocês vão botar 15 caixas grandes. Aí depois vocês vão botar uma outra linha, que é a que nos interessa, de 6 segundos, tá certo? 6 segundos, vocês vão botar 150 milímetros, tá? E vocês vão botar 30 caixas grandes, tá? Eu fiz isso em câmera lenta, tá certo? Para que vocês possam entender já já o que a gente vai fazer. Então, vocês entenderam que em 1 segundo, tá? Aqui, ó, 1 segundo na tela, eu tenho 5 caixas grandes, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, se dentro de cada grande eu tenho 5 pequenas, eu tenho 5, 10, 15, 20, 25. Então, em 1 segundo de registro, eu tenho na primeira linha 25 milímetros, que são 25 quadradinhos pequenos, que são 5 caixas grandes. Aí eu multipliquei tudo por 3. 1 segundo vezes 3, 3 segundos. Então, em 3 segundos de registro, eu tenho 3 vezes 25, que vai dar o quê? 75 milímetros, 15 caixas grandes. Aí agora eu multipliquei tudo por 2. Eu tenho agora 6 segundos. Em 6 segundos de registro, eu tenho 150 milímetros, que correspondem a 30 caixas grandes. Então, a partir de agora, tá certo? Você só tem que entender que você precisa de 6 segundos e de 30 caixas grandes para você fazer o cálculo da frequência cardíaca, tá? E aí agora eu vou abrir um site de exercício
tá certo? Para que vocês respondam as frequências cardíacas que vão aparecer lá como exercício no site, tá? Então, eu vou explicar o primeiro, tá certo? Olhem a linha de baixo. A linha de baixo fala 6 segundos, e aí vocês vão botar 30 caixas grandes. Então, vamos contar aqui essas caixas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, vocês estão vendo que a cada marcador desse aqui, ó, são 15 caixas, daqui para cá são 15 caixas. Então, daqui para cá são 60 caixas, tá certo? Desculpe, são 30 caixas. 30 caixas corresponde a 1 segundo, tá certo? 6 segundos. Então, se 30 caixas responde a 6 segundos, o que significa dizer que nessa amostra aqui que eu tenho, entre esses dois traços, tá? Eu tenho 6 segundos de registro. Então, em 6 segundos de registro, eu tenho quantas ondas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho 7 ondas em 6 segundos. Se eu multiplicar tudo por 10, eu tenho 60 segundos e tenho 1 minuto. Então, 6 são 7 ondas, 7 vezes 10, 70. A minha frequência cardíaca aqui é em torno de 70 batimentos. Eu estou correto. Agora vocês vão fazer o próximo, tá? Então, no site aqui, ó, eu venho, marco onde eu quero, ó. Aí ele tá me dando um intervalo em segundos, certo? Só que eu vou colocar o outro marcador lá no outro, na outra quadro lá, ó. É para ter 6 segundos. Então, ó, eu tenho 6 segundos. Em 6 segundos eu tenho quantas ondas? 1, 2, 3, 4, 5. Qual seria a minha frequência cardíaca aí, pessoal? Escrevam aí. 50. Vamos ver se é 50. Você está correto, tá? Agora vamos para o próximo. Vou marcar aqui que eu quero um intervalo de 6 segundos, tá? Para que isso funcione. 6 segundos. Qual seria a minha frequência cardíaca aí? 60. Então vamos ver se vocês estão certos. Ok, beleza. Então já fizemos 3 exercícios, vocês veem que bateu. Então o que é que você precisa fazer, pessoal? Você vai ter que ter um eletro, tá certo? Em que você possa contar 30 caixas dessa. Então, você marca o início e marca onde tem as 30 caixas. Você fez isso, aí você conta nesse pedaço marcado quantas ondas tem. Essas ondas foram registradas em 6 segundos. Você multiplica por 10 e você vai ter a frequência cardíaca esperada. Tá? Então, isso, pessoal, é a forma mais fácil de verificar a frequência cardíaca. Essa forma que eu ensinei para vocês, ela vai mensurar a frequência cardíaca de todos os ritmos. Ritmo regular e irregular. O que você botar aí, dá certo. É aquele negócio que diz assim, ó, não tem como você errar. Como é que você erra? Se você não souber contar. Se você não souber contar, vai ficar difícil. Mas se você souber contar,
Você termina de contar e bota um 0. Pronto, está resolvido o seu problema. Ok? Então eu vou aqui para mais alguns exercícios para ver se tem alguns mais difíceis, tá certo? Quero ver se tem algum com ritmo irregular para poder mostrar para vocês. Né? Então, num exercício como esse aqui não tem graça, né, pessoal? Isso agora é, como diz outro, não tem. O cara olha, 30, né? Então vamos ver se a gente acha algo difícil aqui para vocês. Quer que eu marque aqui, senão ele não vai deixar eu passar. Bem, ele não quer ajudar, já já eu vou abrir aqui um outro link aqui para a gente fazer a frequência. Enquanto isso, pessoal, tentem ver qual é a frequência cardíaca aí. Ok. Beleza. Pessoal, alguém tem alguma dúvida de como faz isso aí agora? Eu espero que não, né, pessoal? Pronto. É difícil ver frequência cardíaca, pessoal? Então eu vou procurar aqui umas aulas que eu tenho em PDF, tá? Para que vocês possam treinar a frequência cardíaca aqui, tá certo? Vamos lá. Isso. Pronto, pessoal, aqui um, um, uns artigos em PDF, tá certo? Que tem ritmos diversos, tá certo? Eu vou procurar aqui um bem legal para vocês. Pronto, ó. Esse aqui, da questão 9, tá? Eu vou crescer um pouquinho, tá? Qual é a frequência cardíaca desse ritmo aí, pessoal? Qual é a primeira coisa que vocês têm que fazer? É marcar uma linha e contar 30 quadrados, tá? Então vamos lá. Eu marquei a primeira linha aqui e vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Pronto, tem 30. Então, se tem 30 caixas, esse intervalo aí é de quantos segundos? 6 segundos. Então, eu só vou contar, pessoal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto, 90. Isso é um ritmo irregular, tá? Então, eu vou mostrar para vocês o que é um ritmo regular. Ritmo regular, pessoal, é assim, ó. Deixa eu ver aqui um bem bonitinho para não ter problema. Tá vendo essa distância entre essa onda e essa? Ó? Se você medir, são iguais, tá vendo? Se elas são iguais, o meu ritmo é o quê? Regular, tá? Agora, se essas distâncias são diferentes, vou voltar lá para o que a gente estava. Tá vendo que essa distância aqui, ó, entre esse QRS é diferente dessa, ó? Que é diferente dessa aqui, ó. Então eu estou diante de um ritmo irregular, tá? E aí, pessoal, esse método que eu ensinei para vocês, tá certo? Ele dá a frequência cardíaca de todo mundo. Todo mundo. Você vê o eletro, vê, você conta 30 quadradinhos e tal. O erro, pessoal, o erro que der aí é mínimo, tá certo? Mas, teoricamente, ele vai dar a frequência de todo mundo, todo cidadão. Tá aqui, ó, outro ritmo irregular. Ó. Tá vendo a distância? Tá vendo essa aqui? São diferentes.
Eu não quero nem que você saiba que ritmo é esse. Eu não quero que você saiba o nome dessa arritmia. Eu não quero que você saiba nada. Eu quero só que você me diga a frequência. O que é que você vai fazer? Você vai contar 30 caixinhas. Então, aqui nesses exercícios todos tem 30 caixinhas. Qual é a frequência cardíaca aí? Pronto. Pessoal, isso aqui, no interior, usa a seguinte frase: isso aqui é mais fácil do que empurrar bebê em ladeira. E eu não entendo como é que os profissionais da área de saúde não sabem ver frequência em eletrocardiograma. Se não conseguem ver, pessoal, ou nunca foi ensinado, tá certo? Ou nunca tiveram interesse em ir atrás, porque é muito fácil, pessoal. E aí a gente não precisa ficar se humilhando. Doutor, isso aqui, doutor, isso aqui, doutor, isso aqui. É muito simples, pessoal. A gente não depende de ninguém. Pronto, ó, outro ritmo irregular, tá? Então, qual é a frequência aí, pessoal? Precisa aí fazer um estágio na NASA para calcular isso aí? Não, pessoal, é só bater o olho e contar. Terminou de contar, tu bota um zero. Pronto, tá aí a frequência. Não tem erro, ok? Vixe Maria, e agora? Né? Então, pessoal, vocês estão vendo que não tem erro, não tem como errar, tá? Tudo tranquilo, pessoal? Aprenderam aí como é que se calcula a frequência cardíaca? Bem, vamos lá. Então, essa, pessoal, é a forma mais simples de calcular a frequência cardíaca, tá certo? Qual seria aqui a frequência cardíaca desse ritmo aqui? Então, não tem mais graça, né, pessoal, pedir a vocês para calcular a frequência cardíaca? Não tem mais graça, né? Perdeu a graça, né? Essa daí, pessoal, qual é? Pronto, beleza, né? Ó, tá aqui o valor, 90, tá? Então vocês não estão errando, vocês estão acertando todos, tá? Então, precisou, pessoal, de muita coisa para entender frequência cardíaca? Eu espero que não, certo? Então vamos lá para a nossa aula, ok? Então, como eu vinha falando aqui para vocês, tá? Vai entrar aí a nossa. Não, pessoal, só precisava de vocês terem um pouquinho de atenção, dá certo. Se vocês tiverem atenção, dá certo. Como diz o outro. A gente só está aqui para facilitar. Bem, pessoal, agora a gente vai entrar em um outro detalhe, tá? Para a gente poder ver arritmias, tá certo? Então, quando a gente vai para arritmia, a gente precisa de algo mais específico, de um conhecimento um pouco mais específico, tá? Então, lembra que eu falei para vocês, que vocês anotaram, que a velocidade padrão no eletro, tá? É 25 milímetros por segundo, tá? Então, se você pegar, tá certo? E fizer uma regrazinha de 3, tá certo? Você vai botar assim, ó, aí vai fazer traço 25. Então, esse 1 é 1 segundo,
E esse 25 é milímetros. Se eu quiser saber o tempo que leva para registrar um quadradinho desse, só um, aí você vai botar embaixo do 25, você vai botar 1 milímetro, e embaixo do 1 você vai botar o x. Aí agora você faz a regra de 3. Você vai ter que x é igual a 1 por 25. Você vai ter que x, que é um milímetrozinho desse, tá certo? Eu acho que eu fiz errado. Deixa eu ver aqui, 25. Não, tá certo. Então, o x aqui vai ser igual a 0,04 segundos. Então, você vai anotar agora discretamente, tá certo? Que um quadradinho pequenininho desse, um quadradinho pequenininho, corresponde a 0,04 segundos. Ah, professor, um quadradinho. E um quadrado grande? É simples. 0,4 com 0,4, 0,8, com mais 0,4, 1, 0, 0,4, 0,8, 0,12, 0,16, 0,20. Então, um quadrado grande, uma caixa grande, você vai botar assim, uma CX grande igual a 0,20 segundos. E uma CX pequena igual a 0,04 segundos. Então, você precisa dessa informação para você fazer o diagnóstico de bloqueio atrioventricular. Então, toda vida que eu estiver falando de um bloqueio atrioventricular, eu preciso dessa informação. Que em um quadrado grande, tá certo? Esse quadrado grande é registrado em 0,20 segundos. Então, vamos lá. Depois a gente volta para ver outro método de frequência cardíaca, tá certo? Ah, meu Deus, cadê os BAV? Pronto. Vamos lá. Aqui, ó. O que a gente falou no início da aula, né? A gente falou que eu tenho uma onda P, que é o átrio. Tudo que acontece no átrio é a despolarização do átrio. Aí eu tenho um pedacinho entre o átrio e o ventrículo, lembra? Esse pedacinho é o meu nó do AV. Então, o que é que nós vamos fazer? Você vai contar do início da onda P até o início do QRS. E esse pedaço do início da onda P até o início do QRS, pessoal, tem que ser 0,20. Se for maior do que 0,20, é bloqueio. Não tem erro, tá? Então, eu vou começar com esse aqui, tá certo? Que é mais fácil de vocês perceberem. Por quê? Porque aqui tem o real, tá certo? E tem o problemático. Lembra que eu falei que do início da onda P para o QRS tinha que estar dentro de um quadrado grande? Por que tinha que estar dentro de um quadrado grande? Porque o quadrado grande é 0,20. A gente acabou de ver. Então, ó, do início dessa daqui, ó, vamos crescer, ó. Do início dessa daqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4,5. Ou seja, eu tenho menos de 5 quadradinhos pequenos. Então, aqui é normal, esse batimento está normal. Agora veja esse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pessoal. Eu tenho 8 quadradinhos pequenos. Então, 8 vezes 0,04 dá 0,32. 0,32 é maior do que 0,20. Se é maior do que 0,20, eu tenho o quê? Um bloqueio atrioventricular. Tá bom? Então, é muito simples de você ver o diagnóstico de bloqueio atrioventricular. É só verificar aqui, do início da onda P para o início do QRS, eu tenho que ter o quê? Menos do que 0,20 segundos. Ou seja, menos de um quadrado grande, tá? Então, vamos para esses outros exemplos aqui, ó. Tá?
eu acredito que dê para ver. Ó, o início da onda P, ó, tá do lado da linha grande, tá vendo? A outra linha grande tá bem aqui, ó. Então, o início do P e o início do Q está dentro de um quadrado grande. Se está dentro de um quadrado grande, é menor do que 0,20, porque o quadrado grande é 0,20, normal. Veja o outro aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 3,5, 4. Então, do início do P para o início do QRS, eu tenho 3,5, 4. Eu multiplico isso por 0,04, vai dar 0,16. 0,16 é menor do que 0,20. Então, normal. Então, toda vida quando você vê assim, ó, P, aí aquele sinalzinho de maior, que é o V deitado, maior do que 0,20, tá certo? PQ, PR maior do que 0,20, significa dizer que eu estou diante de quê? De um bloqueio átrio ventricular. Alguma dúvida, pessoal, disso aí? Ok. Então, ok, então vamos voltar em câmera lenta. Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Pronto. Então, a gente falou de bloqueio, tá certo? Daqui a pouco a gente fala novamente dos bloqueios. Tá? Eu vou ficar indo e voltando, para que eu mostre um exemplo e volte para a teoria, certo? Para que a aula não fique tão cansativa. Então, ó, isso aqui a gente já viu. O que foi que eu mostrei aqui? Eu mostrei que, se eu quiser calcular a frequência cardíaca, o que foi que vocês anotaram aí? Eu tenho que ter 6 segundos. Eu tenho que ter quantas caixas grandes? 30, tá? Então, ó, tem eletro que já tem esse marcadorzinho aqui em cima. Esse marcador é a cada 3 segundos, ou seja, a cada 15 caixas grandes. Então, se eu tenho 15, daqui eu tenho 30. Então, pronto, nesse intervalo daqui para cá eu tenho 30. É só eu contar os QRS. Acabou, está resolvido o problema. Tá? Então, esse é o método que a gente viu que é o mais fácil. Tá? Agora, existem outras formas de calcular a frequência cardíaca? Existe. Tá? E aí eu vou explicar para vocês como é que a gente calcula a frequência cardíaca dos ritmos regulares, tá? Então a gente viu que existe quadrado grande e existe quadrado pequeno. A gente viu que cada quadradinho pequeno, né, é 0,04 segundos. Que um quadrado grande tem 5, tá certo? E que 5 são 0,20 segundos. E que 1 segundo, ó, 0,20, 0,40, 0,60, 0,80, 1. Em 1 segundo, eu passo 5 caixas grandes. Tá? Então, agora vocês vão botar de novo frequência cardíaca no papel, tá? Aí vocês vão abrir espaço, vão botar ritmo regular. Só funciona para ritmo regular, tá? Então, anotem que a cada caixa grande dessa, tá certo? Você vai botar uma caixa grande igual a 0,20 segundos. A gente já tinha notado isso. Se eu somar 5, né, 0,20, 0,4, 0,6, 0,8, 1. Então, a cada 5 caixas grandes, você vai botar 5cx grande igual a 1 segundo. Tá? Aí a gente vai fazer a mesma regra. Se 5 caixas passam em 1 segundo, eu vou medir a frequência cardíaca em minutos. Então, eu vou multiplicar tudo por 60. Aí você vai botar, embaixo de 5 caixas, você vai botar 300 caixas grandes, igual a 1 segundo. Igual a 1 minuto, desculpe. Então, 5 grandes demoram 1 segundo, e aí você vai botar embaixo dos 5 grandes, 300 grandes, 60 segundos, que é 1 minuto. Pronto. Para esse método, pessoal, você só precisa, tá certo, do número 300.
circule aí o número 300. Aí vocês vão botar assim, ó, 300 caixas grandes em 1 minuto. Pronto. Se você decorou esse número 300 em 1 minuto, o resto dá certo. Vamos tentar. Vocês estão vendo as caixas grandes aqui, ó? Aqui, ó, linha escura, tá vendo? Caixa grande, caixa grande, tá. Vocês estão vendo que cada caixa grande dessa tem um QRS, ó? Não tem? Cada caixa grande dessa não tem um QRS? Pronto. A pergunta de $1 milhão. Quantas caixas grandes passam em 1 minuto? Olha aí o que a gente escreveu, escreva aí nas nossas mensagens. Em 1 minuto, passa quantas? 300. Beleza, show de bola. Então, em 1 minuto, vão passar quantas caixas grandes? 300. Cada caixa não tem um batimento? Se cada caixa tem um batimento, são quantos batimentos aí nesse elétron? 300. Vejam aqui em cima, ou embaixo, desculpe, o outro. Ó. Em 1 minuto, vão passar quantas caixas grandes dessa? 300. Cada caixa grande tem um batimento? Não. Eu tenho 2 caixas e um batimento. Eu tenho 2 caixas e um batimento, não é assim? Então, 300 por 2, quanto é que dá a frequência? 150. Não. 150, Letícia, não é 250, não. Isso. Agora, ó, vejam essa. Eu tenho uma caixa grande aqui com um batimento. 1, 2, 3. Uma caixa grande, 1, 2, 3. Não é a cada 3 caixas eu tenho um batimento? Então, eu vou pegar 300 e vou dividir por 3. 100 batimentos. Pronto. Então, se vocês entenderam o princípio da coisa, pessoal, agora fica muito mais fácil. Tá? Você pode ver, ó, de um pontinho ao outro são 15, daqui para cá são 15, então eu tenho 30 caixas aqui. Então eu posso só contar 7 e multiplicar por 10, seria 70, né? Ou a gente pode fazer aquele método, né? Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mais ou menos a cada 4. 300 por 4 daria quanto? 75. Bem próximo de 70, tá vendo? Por quê? Porque esse método do 300 é um método aproximado. Ele não te dá a frequência correta, ele te dá uma ideia da frequência. Ah, professor, mas se eu posso fazer desse outro jeito, por que eu vou fazer 300 por 4, 300 por 5, 300 por 6? Bem, em algumas situações, pessoal, não vai dar tempo vocês contarem 30 caixas e medir 30 caixas e ver quantos QRS tem. Por quê? Porque você está na beira do leito. Às vezes sai só o papelzinho lá, ó, sem as marcações. Então, uma forma de você ver a frequência ali à beira do leito, sem ter que fazer nenhum tipo de conta, é desse jeito. Tá? Você olha o elétron, aí tá aqui, ó, marquei a onda 4 aqui, ó, 1. Aí 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mais ou menos a cada 4. Beleza, quanto é 300 por 4? 75. Eu já sei que ele não está bradicárdico, já sei que ele não está taquicárdico. Ah, eu quero saber a frequência real. Ah, beleza. Aí você conta 30 caixas grandes e vê quantos QRS tem dentro dessas 30. Certo? Tem eletro, pessoal, a maioria deles, que não tem esse marcadorzinho aqui que eu estou mostrando, não. É só a fitinha. E aí, se é só a fitinha, vai ter que parar tudo que está fazendo para contar? Não. Você faz esse outro método 300. Tá?
Então, vamos lá. Quando vocês vão estudar frequência cardíaca, que vocês abrem os livros, tá certo? Eles vão te apresentar isso aqui, ó. 300, 150, 100, 75, 60, 50. Aí ele está dizendo assim, ó, decora isso aí que dá certo. Você não precisa decorar, tá? O único número que você tem que saber o que é 300. Tá? Se você sabe o 300, pessoal, o resto você esquece. Vou dar um exemplo. Ó. Estão vendo aqui o QRS? Bem aqui, né? Onde é que está o outro QRS? Está bem aqui, tá vendo? Então, ó, se eu tenho esse QRS, eu tenho 1, 2, 3, 4. Quanto é que dá 300 por 4, pessoal? 75. Se esse QRS tivesse bem aqui, ó, nessa linha escura aqui, ó, bem aqui, tá certo? Seria 1, 2, 3. 300 por 3 daria quanto? 100. Se esse QRS estivesse bem aqui, onde está na segunda linha escura, 300 por 2 daria quanto? 150. Se ele tivesse bem aqui o QRS, era 300 por 1. Daria quanto? 300. Entenderam? Então, você não precisa decorar isso aqui, 150, 100, 75, 60. Por quê? Porque isso é coisa de doido. O único número que você precisa saber para ter uma ideia da frequência cardíaca, 300. Tá certo? Que por acaso, pessoal, 300 já lembra as 30 caixas, que foi o outro método que a gente ensinou. Então, é os dois números que você precisa saber, 30 e 300. Você não precisa saber mais nada, o resto você faz. Tá? Ah, professor, mas está aqui, ó, ele está bem aqui, aí aqui seria 1. Se ele tivesse no segundo quadradinho, aí seria 300 dividido por 1,2. Aqui, ó, seria 250. Se ele tivesse no terceiro quadradinho, 300 dividido por 1,3. No quarto, 300 dividido por 1,4. No quinto, 300 por 2, 150. Tá? Que são esses números aqui que ele está fazendo. Ó. Tá? Ó. 300 por 1, 300 por 1,2, 250. Tá? Só, pessoal, que isso não me interessa. Porque eu não vou decorar tudo isso. Eu só quero saber se ele é taquicárdico ou se ele é bradicárdico. Então eu vou e conto. Ó. Tá mais ou menos a cada 1, 2, 3, 4. Mais ou menos com 4. A cada 4 batimentos. Então 300 por 4, 75. Morreu. Vixe, professor, são 300 por 6. Aí eu estou no limite, né? 300 por 6, 50. Né? Então, quanto maior a distância entre os QRS, menor a frequência. Quanto mais próximo, maior a frequência. Tudo bem, pessoal? Conseguimos entender esse método? Esse método você vai usar como? Beira-leito. Tá? Você vai olhar e vai contar. E vai dividir 300 pelo número que deu. Acabou. Não tem dificuldade. Né? Então, por exemplo, se você olhasse a beira-leito, um elétron como esse, né? Então, opa, tive sorte de ter um QRS na linha escura. Se tivesse outra aqui era 1, outra aqui era 2, outra aqui era 3, opa, 4. Então, seria 300 por 4, 75. Nesse aqui, ó, vamos procurar um que tem uma linha bem escura. Tá aqui, ó, em cima. Se tivesse aqui, era por 1. Vixe, está entre 1 e 2. Se fosse por 1, era 300. Se fosse por 2, era 150. Então, eu já sei que a frequência cardíaca está entre 150 e 300. Se é 170, 180, não me interessa. Eu já sei que isso é o quê? Taquicardia. Ah, professor, eu quero saber a frequência real. Então, separa o que você está fazendo, tá? E conta as 30 caixinhas. Aí tu marca, daí entre as 30 caixinhas eu tenho tantos QRS, multiplica por 10 e acabou-se. Mas às vezes você está com a mãozinha ocupada. Às vezes você não está podendo parar, porque está fazendo a infusão de uma medicação, porque
vai iniciar o RCP, ou qualquer outra situação. Mas você olhando, você já sabe se o cara está taquicárdico ou não. Entenderam para que serve o método 300? Hoje, pessoal, tudo é melhor. Por quê? Porque você bota lá as pazinhas do eletrodo, aparece a frequência no desfibrilador, lá no monitor do desfibrilador, tá certo? Boa parte dos pacientes já estão monitorizados, tá? A gente não tem mais aquele eletro de papel simples, tá certo? Que é um papelzinho estreitinho, que sai correndo só aquele papelzinho verde, não tem mais nada, tá certo? Porém, pessoal, isso é dentro da cidade. Quando você sai 10 quilômetros da cidade, 15 quilômetros, pronto. Você voltou para a época das cavernas. Tá? Então, boa parte das prefeituras do interior não tem os equipamentos processados, não. Com um microprocessador, não. Eles ainda têm aqueles antigão e você vai ter que se virar. Tá? Então, é por isso que você tem que entender todos os métodos. Tá? Bem, agora vamos lá para outra coisa mais simples. Tá? Nessa mesma figurinha aqui, tá certo? Tem na anotação de vocês, assim, 300 caixas grandes, tá? 1 minuto, ok? Então, em 1 minuto, a gente fala 300 caixas grandes. Beleza. Cada caixa grande tem quantas pequenas, né? 5. Então, você vai botar agora, do lado de 300 caixas grandes, 1 minuto, tá? Você vai botar 1.500 caixas, 1.500 CX, setinha para baixo, que são pequenas, igual a 1 minuto. Ou seja, em 1 minuto, passam 300 grandes, que são 1.500 pequenas, certo? É a mesma coisa. Tá? Ok, Hugo, eu vou só botar aqui teu nome aqui, porque depois eu faço a frequência e boto aqui que você assistiu pelo período da manhã. Hugo Teixeira. Porque eu faço os prints da tela para registrar as frequências, certo? Aí eu boto aqui. Tá? Então, eu estou falando a mesma coisa. 1.500 pequenas, em 1 minuto é a mesma coisa que 300 grandes. Tá? Então, você vai anotar agora o número 300 e você vai anotar o número 1.500. Lembra que a gente contou aqui, ó, 300? 300 caixas passam em 1 minuto. Cada caixa tem um batimento, daria 1.500. 300. O que você vai fazer agora? Se você é igual a São Tomé e quer ver a coisa ao vivo, o que você vai fazer? Você vai contar quantas caixinhas pequenas tem entre os QRS. Aqui já começa a dar trabalho, certo? Mas vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, entre cada QRS desse tem 5 pequenas. 1.500 por 5 vai dar quanto? Escrevam aí, 1.500 por 5 dá quanto? 300, beleza. Agora vamos lá. Aqui, tem quanto, são quantos batimentos entre esse QRS e esse aqui, ó? Daria quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1.500 dividido por 10 dá quanto? 150. Parece que vocês acertaram, né? 150. Nesse aqui, daria quanto? Tem quantos quadradinhos? 1, 2, com 5, 7, com 5, 12, 13, 14, 15. 1.500 por 15 daria quanto? 100. Parece que vocês acertaram. Então, o método do 300 e do 1.500, pessoal, é a mesma coisa. A diferença é que quando eu uso o método do 1.500, eu tenho uma precisão maior na minha frequência cardíaca. Tá? Pode ser que quando você faça isso, não dê igual ao do eletro. Por quê? Porque o olho humano só enxerga até 1 milímetro. Tá? Se a distância for 1,2 milímetros, ele vai dividir.
1.500 por 1,2 milímetros por 1,1, então vai dar um pouco diferente, tá? Mas esse é o método usado para a gente saber a frequência cardíaca. Isso só funciona, pessoal, se eu estiver no regular. Se eu estiver no irregular, não vai funcionar, tá? Por que que não funciona? Porque no irregular, essas distâncias são diferentes. Então, se você pegar uma distância diferente, você vai ter uma frequência diferente. Vamos tentar fazer isso no irregular, para vocês verem como não vai dar certo. Opa, cadê? Opa, só um instante. Pronto, ó. Nesse número 9 aqui, qual é a frequência cardíaca, pessoal? Coloquem aí no chat. Sabendo que aqui tem 30 quadrados grandes, né? É só multiplicar por 10. Pronto, beleza. Agora, pelo método dos 1.500, vocês vão ver que não vai dar certo. Por que que não vai dar certo? Porque, ó, daqui para cá eu tenho uma frequência, daqui para cá eu tenho outra. Porque eu não terei que contar aqui quantos quadradinhos tem daqui para cá e dividir. Se desse 20, seria 1.500 por 20, daria 75. Daqui tem 12. 1.500 por 12 é diferente. Então, o método do 1.500 só vai funcionar no ritmo regular. No ritmo irregular, não funciona. Qual é o que vai funcionar no ritmo irregular? O dos 30 segundos. Tá? Então, tanto é que está aqui, ó. 90 batimentos por minuto. A previsão aqui, ó. Certo? Então, no método irregular, não tem jeito. Você tem que contar aqueles 30 segundos. Tá? Desculpa, aqueles 6 segundos que são 30 quadradinhos, tá certo? Alguma dúvida, pessoal? Tudo tranquilo com relação à frequência cardíaca? Pronto. Então, pessoal, vocês rezem para eu não encontrar vocês nos hospitais. Tá certo? Como lá no Da Vinci. Se eu encontrar e perguntar e vocês errarem, eu não sei o que é que eu faço com vocês, não. Então vamos lá. Medimos a frequência cardíaca, tá certo? Aqui, ó. Tá vendo aqui? Esse aqui o cara usou o método do 1.500, tá vendo? Aí pelo método 1.500, ó, seria 1.500 dividido por 21,5, tá certo? Então, em algumas situações, tá certo? É ruim você usar o 1.500. Por quê? Porque você vai cair 1.500 dividido por 12. Você não faz de cabeça. 1.500 dividido por 18. Sei lá, né? Agora, se você fizer o método 300, você tem uma ideia aproximada. Então, seria, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, seria 300 por 5, aproximadamente 60, ó, 69, deu 70, ó, dá perto, tá? Então, você consegue fazer pelo método 300 só olhando, sem fazer conta, tá? É muito mais simples. Ou então, você vai para o método dos 30 segundos, dos 6 segundos, que são 30 caixas, tá? Então, ó,
Aqui eu tirei lá daquele site, tá certo? Então aqui seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Eu tenho 8 QRS, aproximadamente 80. Isso aqui, vixe, professor, não sei nem o que diabo é isso nem eu. Né? Mas isso aí, pessoal, para vocês, parece uma bradicardia ou um ataque cardíaco? Escrevam aí no site. Parece um ataque cardíaco, né? Beleza, depois a gente vai ver o nome dela. Como é que eu garanto que isso é um ataque cardíaco? Ó, daqui para cá tem 3 segundos, daqui para cá tem 6. Então, se tem 6 segundos, eu só preciso contar e multiplicar por 10. Então seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. É, realmente 160 batimentos é um ataque cardíaco. Tá? Ah, professor, e se fosse pelo método dos 300? Também davam. Tá aqui a ponta. Se tivesse outra ponta aqui, era 300 por 1. Se tivesse outra aqui, era 300 por 2. Então, a frequência cardíaca está entre 150 e 300. É, ela está em 160. Então, se você usar o método 300, você não faz conta. Você só fala, vixe, cento e tanto. Tá cardíaco. Tá? E aqui vários outros exemplos. Tá? Eu não vou voltar para esse exemplo, porque senão vai ficar muito repetitivo e a gente não tem muito tempo. Então, intervalo PR. A gente já viu que vai ter autor que vai chamar ele de PR, vai ter autor que vai chamar ele de PQ. É o tempo de condução atroventricular. Então, o início da onda P para o início do QRS é um intervalo. Esse intervalo, pessoal, o normal é que ele seja entre 0,12 e 0,20. Tá? Então, o normal é que ele seja menor do que uma caixa grande. Se ele for maior, o que é que eu tenho, pessoal? Eu tenho um bloqueio. Essa região não é o nó do AV, então é um bloqueio atroventricular. Muito bem, Letícia, é isso mesmo, é um BAV, é um bloqueio atroventricular. Tá? Então tá aqui, ó, o início da onda P, o início do QRS. Ou você grava que tem que ser do tamanho de uma caixa grande, ou você grava que é menor do que 0,20. Por quê? Porque uma caixa grande é 0,20. Acabou, morreu a história. O intervalo QT, tá, que começa no início do QRS e termina no final da onda T, tá certo? Representa o tempo de atividade ventricular. E nesse intervalo está tanto a despolarização quanto a repolarização, tá? Esse intervalo QT, tá certo, pessoal? Ele tem uma aplicação específica, tá? E depois a gente vai ver isso. Se der tempo, a gente vai falar um pouquinho dele. Quando vocês viram agora no caso dos Covid, né? O pessoal usando essas fórmulas para ver alguns distúrbios. Com relação ao segmento ST. Então, o segmento ST, pessoal, esse a gente não pode deixar de falar, tá certo? ST é a linha que vai do final da onda S para o início da onda T, tá? Esse pedacinho aí que está em azul, tá certo? Ainda está havendo o quê? A despolarização ventricular. Quando você tem alteração no segmento ST para cima ou para baixo, se for para cima, a gente chama de supra de ST. Se for para baixo, infra de ST. Se for um supra ou um infra, tá? Provavelmente estamos diante de um infarto agudo do miocárdio em evolução, tá? Então, toda vida que se faz um eletro e você vê supra ou infra de ST, corra porque tem alguma coisa errada, tá? Isso vai estar associado com a isquemia. Alguns exercícios para a gente calcular a frequência, mas eu não vou mais fazer isso com vocês, porque vocês já sabem esses exercícios mais do que eu, certo? Então vamos outras coisas importantes no eletro.
Primeiro, pessoal, existe o que nós chamamos de ritmo regular e ritmo irregular. A gente já viu o que é um ritmo regular. O que é um ritmo regular? Aqui, ó. A distância entre os QRS é igual. Tá? Então, se entre um QRS e outro a distância é igual, o ritmo é regular. Então, se você ouvisse um som, acompanhando o mouse, era tum, 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 tum. Ou seja, tem a mesma cadência. Regular. Beleza. Se essas distâncias são diferentes, aí nós temos um ritmo irregular. Por quê? Porque os sons vão estar com distâncias diferentes, tá? Então é muito simples você ver um ritmo regular e um ritmo irregular. Antigamente, tá certo? Quando eu comecei a dar plantão, aí a gente via às vezes os carros com as réguas. Tinha uns que andavam com as réguas no bolso. Era justamente para medir isso em milímetros, né? Então ele já tinha assim, uma idade mais ou menos como a minha de hoje, não enxergava direito, aí usava a régua. Aí saía contando. Aí dizia regular, irregular e tal, tal. Hoje em dia, pessoal, não se usa mais isso, tá certo? O próprio aparelho já te diz isso. Você só vai conferir, tá? Aí vamos os outros ritmos. Você pode classificar o ritmo também com relação à origem do ritmo, tá? Então, até agora, a gente só falou de ritmo que tem a origem no nódulo sinoatrial. Então, você vai escrever aí no seu papelzinho, ritmo. Aí você vai botar embaixo de ritmo, um asteriscozinho, e vai botar assim, ó, sinusal. Vai botar a setinha, tá? E vai botar SA. Ritmo sinusal é aquele ritmo que nasce no nódulo sinoatrial. Aí do lado do SA, você vai abrir parênteses e vai botar assim, ó, P. E agora você vai ler da seguinte forma. Ritmo sinusal, setinha é o que nasce no nódulo sinoatrial, automaticamente eu tenho onda P. Acabou. Então, só existe um tipo de ritmo sinusal, sinoatrial, né? Vamos dar uma olhada aqui agora em outra página aqui que está associada ao nosso vamos ver. Então já apareceu aí o nosso simulador, tá? Então vamos aos nossos ritmos. Ó, vou clicar aqui, ó. Tem o nome ritmo sinusal, tá vendo? Pronto. Então vamos lá. Ó. Tem onda P? Opa, tem onda P. Aí olha lá na sua anotação. Se tem onda P, nasceu onde? No sino atrial. Se nasceu no sino atrial, é um ritmo que? Sinusal. Beleza. Esse ritmo que eu estou mostrando para vocês, pessoal, é o ritmo que eu chamo de sonho da casa própria. É aquele que todo mundo quer ter, tá? Por quê? Porque é um ritmo normal. É um ritmo sinusal, porque tem onda P, e as distâncias, ó, são normais, ó, são iguais entre os QRS. Então, se você está diante de um eletro desse, vai estar escrito no laudo, ritmo sinusal regular. Então, se o ritmo é sinusal regular e é entre 60 e 100 batimentos, normal, o som da casa própria. Agora, vejam esse outro aqui. Eu tenho onda P, não tenho? Aqui, ó, onda P, eu tenho um QRS, eu tenho onda T, outra onda P, não está tão bonitinha, mas é P, QRS, T, outra onda P, bonitinha, QRS, T. Então, se tem onda P, tem QRS, T, eu sei que se tem onda P é porque o estímulo nasceu aonde, pessoal?
Botem aí. No nódulo sinoatrial. Se ele nasceu no nódulo sinoatrial, como é o nome dele? Sinusal. Tá aqui, marcado. Ó. Sinusal. Ah, professor, mas aqui está dizendo arritmia. Já não é mais o sonho da casa própria. Verdade. Por que que ele está dizendo que é uma arritmia sinusal? O estímulo nasce no nódulo sinoatrial. Mas vejam as distâncias entre os QRS. Está vendo como são diferentes? Essa aqui e essa aqui. Ó. Então, esse ritmo não é regular. Então, ele é sinusal, mas é irregular. Então, eu tenho um ritmo sinusal irregular. Isso pode estar descrito. Como é que vamos escrever geralmente no eletro? Arritmia sinusal. Professor, mas por que arritmia? Porque o ritmo não é regular. Aquilo que é fora do ritmo, como é o nome? Arritmia. Se o ritmo não é regular, está fora do ritmo, é uma arritmia. Mas nasceu aonde? No nódulo sinoatrial. Por que que eu sei? Porque tem onda P. Tudo bem, pessoal? Aí? Entendemos aí? Agora vejam esse outro aqui. Tem onda P? Tem. Tem QRS? Tem. Tem onda T? Tem. Beleza. P, QRST, P, QRST, P, QRST, P, QRST. Ah, rapaz, show de bola. Então todo mundo tem P, QRST. Se todo mundo tem P, e o P é bem bonitinho, esse P significa que o estímulo nasceu aonde, pessoal? No nódulo sino-atrial. Se ele nasceu no nódulo sino-atrial, esse ritmo é o quê? Sinusal. Está escrito aí, foi a nossa última observação. Se ele tem onda P, lê de trás para frente, se ele tem onda P, nasceu no sino atrial. Se ele nasceu no sino atrial, sinusal. Beleza. O que é que tem de errado aí? Vocês estão vendo que os QRS estão muito perto um do outro? Ó? Mais ou menos 1, 2. 300 por 2, mais ou menos 150. Ó. 138. O que é que eu tenho aí? Eu tenho um ataque cardíaco sinusal. Aí aparece alguém para me dizer que eletrocardiograma é a coisa mais difícil do mundo. Meu amigo, eu já lhe mostrei o que é um ataque cardíaco sinusal. Você já sabe o que é uma arritmia sinusal. Você já sabe o que é um ritmo sinusal. Eu nem expliquei, mas você já sabe que isso aqui é uma bradicardia sinusal. Só em olhar. Por quê? Todo mundo não tem P? Todo mundo não tem QRST, ó. P, QRST, P, QRST, P. O que é que está errado aqui? A distância, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. 300 dividido por 5, 60. Só que é mais de 5, né? Entre 5 e 6. Então está entre 50 e 60, 54. Tá? Então eu já sei que isso é o quê? Uma abaixo de 60 não é bradicardia? Então, pessoal, é uma bradicardia que tem onda P em todo mundo. Como é o nome dessa bradicardia? Está escrito aí. Se tem onda P, nasceu no sino atrial, sinusal, bradicardia, sinusal. Então, me digam, é difícil você entender a maioria das arritmias ou dos ritmos cardíacos? Não. O que é que você tem que fazer? Ler. Quando você lê e você associa o que você está lendo ao que você sabe de fisiologia, morreu. Não tem erro, tá? Então, se você já sabia na aula de fisiologia que abaixo de 60 é bradicardia, e você lembrou agora que todo mundo que nasce no nódulo sinoatrial tem onda P, você já sabe que isso é uma bradicardia sinusal, você já sabe o que é uma arritmia sinusal, o que é um ataque cardíaco sinusal. Tudo tranquilo, pessoal? Podemos continuar?
Então, pronto. Então, eu não quero ver ninguém chorando, dizendo que isso aqui é difícil, que não vai aprender, porque só aprende quem vai para a NASA. Então, todo ritmo sinusal é normal? Sim ou não? Não, né, pessoal? Não. A gente acabou de ver que tem ritmo sinusal que é taquicardia, não foi? Então, é normal o cara estar deitado e estar com a frequência de 130? Não. Depende do que ele está vendo, né, na frente dele, né? Mas geralmente não é normal. Por quê? Porque a frequência dele é para estar entre 60 e 100. Abaixo de 100 e acima de 60. Se ele estiver deitado com a frequência de 35 e com onda P lá, é normal? Não, é uma bradicardia sinusal. Se o ritmo dele for irregular, lembra que a gente viu a arritmia sinusal? Então, nem todo ritmo sinusal é normal. Agora, se o ritmo é sinusal e é irregular, aí é aquilo que a gente falou, é o sonho da casa própria, o ritmo é normal. Então, aqui eu tenho um exemplo que eu tenho onda P, QRST, P, QRST, P, QRST, P, QRST, P, QRST. Então, se eu tenho P, QRST em todo mundo, esse ritmo é sinusal, ok? Vamos por de baixo. P, QRST, ixi, PQRST, PQRST, PQRST. Pô, todo mundo aqui embaixo também tem PQRST. Esses ritmos são iguais? Não. O de cima é um ritmo sinusal regular. Pronto, esse é o que eu quero ter. Esse aqui também é um ritmo sinusal, porque tem onda P. Mas ele é irregular, tá vendo? Essa distância aqui é diferente dessa. Então aqui é uma arritmia sinusal. E aqui é um sinusal regular. Então, o de cima é o sonho da casa própria. Bem, a gente não tinha falado nisso, tá certo? Mas todo trabalhador tem direito a férias. Então, a pergunta de US$ 1 milhão. Os atos podem tirar férias? Vamos dizer que o Sinatrial, ó, acabou a pandemia, o Sinatrial encheu os bolsos de dinheiro e vai tirar uma semana de férias lá no Caribe, torrando o dinheiro do Covid. Ele pode? Sim ou não? Não, né? Pois se eu falar para vocês que a CLT também vale para ele, que ele pode tirar férias, professor, desde brincadeira. Não, eu vou mostrar. Tenha calma. Tenha nevo. Pronto. Tem onda P aí, pessoal? Respondam aí no chat. Tem onda P? Vocês estão enxergando onda P? Eu também não. Eu pensei que era meu óculos vencido. Então, se não tem onda P, pessoal, cadê o nó do sinoatrial? Está funcionando? Exatamente. Está no Caribe tomando lá as margaritas dele. E o cara morreu? Não, o coração está batendo. Pronto. Então aqui, pessoal, é um fenômeno novo para vocês, tá? Porque a vida toda a gente aprendeu que quem gera potencial de ação no coração é o nódulo sinoatrial. E isso é verdade. Porém, pessoal, semelhante a esse conjunto de neurônios, que é o nódulo sinoatrial, existem vários outros. Só que esses outros, que são semelhantes ao nódulo sinoatrial, não se manifestam eletricamente na situação de normalidade. Por quê? Porque se eles se manifestassem, pessoal, iam ter vários estímulos. Então, nós íamos ter batimentos com origens diferentes. Aí, quando a gente tem vários batimentos com origens diferentes, a gente começa a ter um caos dentro do coração, né?
Então, no coração normal, a gente tem um patrão que é o nódulo sinoatrial. Porém, se ele tirar férias, ou se acontecer algum outro estímulo, esses tecidos, esses focos semelhantes ao nódulo sinoatrial podem se manifestar. Então, o que é que está acontecendo nesse eletro que eu estou mostrando para vocês agora com a seta? Ó? O meu nódulo sinoatrial não gerou impulso elétrico, eu não tenho onda P. Mas vocês estão vendo que o QRS é bem bonitinho, a onda T, ó, bem estreitinho. Então, aqui me diz que o nódo AV está gerando agora o potencial de ação. Então, quem está gerando o potencial de ação desse coração agora é o nódo AV. O nódo AV está na junção entre o átrio e o ventrículo. Então, você vai botar AV, traço, junção entre o átrio e o ventrículo, tá? Traço, juncional. Ou nodal. Quer dizer que quem está comandando o coração desse rapaz agora é o nó atrioventricular. Tá? Então, toda vida que você não tem onda P e tem esse QRST bem bonitinho e o ritmo é regular, tá? Significa dizer que o estímulo está nascendo no nó atrioventricular. Qual é o problema do sino atrial tirar férias e o nó do AV assumir a função dele? É porque o nó do AV, ó, gera estímulos com uma frequência menor do que o sino atrial. Ó. Você está vendo que eu tenho um bradicardia aqui, ó? Tá? Então eu tenho um ritmo juncional, um ritmo nodal, tá? Porém eu tenho bradicardia. Porém, o paciente não morreu. Então vamos supor que houve um trombo que obstruiu a artéria que irrigava o nódulo sinoatrial e o nódulo sinoatrial deixou de funcionar. Você não vai morrer. Por quê? Porque algum foco no átrio pode assumir o papel do sinoatrial. Se ninguém assumir lá no nódo AV, o nódo AV pode assumir. Se o nódo AV não assumir, aí vai assumir um lá no ventrículo, que aí vai ser um ritmo ventricular, que a gente vai ver depois. Tá? Tudo bem até agora? Tudo tranquilo? Bom, então eu vou voltar para a nossa aula antiga, tá? Para mostrar para vocês como isso pode acontecer. Tenha fé que a gente chega lá. Pronto, ó, eu queria chegar aqui. Então, para a gente finalizar agora de manhã. Ó. Se o estímulo nasceu aqui, onde está a setinha, ele nasceu no SA. Ele vai despolarizar o átrio, eu vou ter minha onda P. Aí o estímulo segue. Vai passar pelo AV, tá aqui ele, vai chegar no ventrículo, tá aqui o QRS, beleza. Agora, ó, a gente vai fazer o seguinte. O nódulo sinoatrial tirou férias. Se ele tirou férias, pessoal, o coração era para entrar em silêncio elétrico. Não era mais para despolarizar. Aí o que aconteceu agora? O sino atrial disse, rapaz, não chegou ninguém, não chegou nenhum estímulo. Vixe, eu vou gerar o estímulo, porque se eu não gerar o estímulo, o paciente vai morrer, né? E eu também. Aí ele gera o estímulo. Quando ele gera o estímulo, pessoal, note que o estímulo não volta para o átrio. O estímulo vai seguir o mesmo percurso, que é o nó do AV, ramo direito, ramo esquerdo, fila de Purkinje. Então, quando ele gera um impulso daqui para baixo, só vai existir onda elétrica ó, do amarelo para frente. Ó. O que é que vai aparecer? QRST, bem bonitinho. Então, quando o estímulo nasce no nó do AV, você não tem onda P, você só tem um QRS. Bem bonitinho. Por quê? Porque o QRS é o estímulo passando pelos ramos direito e esquerdo de Purkinje, fibra de Purkinje. Ó. E se ele nascer aqui no AV, ele vai passar por todo mundo. Então, essa galera que está aqui embaixo não sabe que o ato está de férias. Tá?
Por quê? Porque eles só recebem estímulo do nódo AV. Então, se o nódo AV comandou, para eles está tudo normal lá em cima. Entenderam? O que é que vai mudar? É porque o nódo AV, ele só despolariza com frequência baixa. Então, ele não vai despolarizar com 80 batimentos, como é o sino atrial. Tá? Tudo tranquilo até aí? Vamos lá. Bem, pessoal, eu vou interromper aqui, vou mostrar só o nosso simulador para vocês, tá? Então, vejam esse outro aqui, ó. Ó. Lembra no começo da aula, pessoal, que a gente falou, vocês anotaram aí que está uma tal de polarização, despolarização e repolarização? Então, dê uma olhadinha aí na pesca de vocês. Despolarização é quando a célula fica positiva, não é isso? Então, o nódulo sinoatrial despolariza, ele tem uma onda P para cima. Vocês estão vendo aqui que é como se tivesse uma onda P para baixo, ó, negativa, tá? Então, isso aqui, pessoal, é um ritmo juncional. O estímulo nasceu no nó do AV, tá? Aí ele manda o impulso para baixo. Aí você tem o QRS, tá? Porém, pessoal, pode vazar um pouco de corrente para cima em direção ao átrio. Aí ele faz uma pequena despolarização, ó, ao contrário. Aí você vê ela negativa aqui, tá certo? Então, toda vida que você vê esse negocinho aqui, esse quebradinho bem pequenininho antes do QRS negativo, tá certo? Mostra que não é o nódulo sinoatrial. Pode ser um escapezinho de corrente do AV, tá? E o QRS normal, isso é um ritmo juncional. 82 é uma frequência normal, tá? Mas acontece que para o ritmo juncional isso é alto. Então a gente chama isso de ritmo nodal ou juncional acelerado. Tá bom? Dúvidas, pessoal? Tudo tranquilo? Ok. Pessoal, por favor, não saiam agora, tá certo? Eu tenho que pegar uma outra ferramenta de trabalho, que é o meu celular, tá? Para tirar aqui a foto das, das pessoas que estão presentes, certo? Porque é isso aqui que vai dar a frequência de vocês.